Oi, pessoal, tudo bem? Hoje eu estou muito feliz por estar aqui. Estou colocando em prática aquilo que eu falei no último vídeo sobre a energia da alegria, né? Para nos deixar transbordar de alegria, até escorrer pelas bordas. Então, ontem foi um dia muito bom, domingo, né? Fiquei bastante assim imersa dentro de mim. E os vídeos que surgiram para eu assistir, porque sempre vem aqueles vídeos, né? Sempre com o mesmo tema. E ontem vieram alguns vídeos sobre Deus. Foi muito interessante, os do Cryon e outros que eu assisti. Sobre Deus. Aí fiquei com mentalizando essa energia forte, Deus, né? Dormi com isso na cabeça, forte, né? E acordei. A primeira imagem que me veio, Deus. Então, as ideias já começaram a se organizar na minha mente. Hoje vou gravar um vídeo sobre Deus. Sobre Deus e o poder divino em nós. Aí eu fiquei pensando, não, sobre Deus e o divino em nós. Tira o poder. E fiquei pensando, puxa, como que eu vou falar, né? O que eu vou falar desse assunto? Ele é tão profundo, parece que está tão longe de mim, tão distante, né? Tão inalcançável. Quando a gente fala a palavra Deus, nos remete, para mim, me remete à infância, que eu fui criada na religião católica. Meu pai, ele era muito fanático, né, pelo catolicismo, muito mesmo, assim, de não perder a missa de jeito nenhum, de confessar, comungar e rezar muito, né, aquela coisa. E eu fui acostumada com essa ideia, fiz a primeira comunhão, fui crismada, né. Então eu lembro quando criança que eu precisava ir na igreja e confessar os pecados, era sempre no sábado à tarde, né, eu tinha que ir lá confessar para no domingo poder comungar. Eu lembro que eu ainda criança, né, 6, 7, 8 anos, ia para a igreja e pensava, ai meu Deus, o que eu vou confessar para o padre? Imagina, nós crianças, né, que ideia que nós temos de pecado, o que nós fazemos de errado? Então a gente às vezes tinha até que inventar pecado, né, para o padre perdoar, para a gente poder fazer aquelas, como que fala? Não era castigo, né? Tipo punição, né? A gente tinha que rezar, tantos Pai Nosso, tanto terço, aquela coisa toda. E eu lembro que menina, eu ia tentando sentir culpa de algo que eu não tinha culpa, né? Imagina na nossa mentalidade infantil, na nossa ingenuidade. Então, assim, eu classifico a minha percepção sobre Deus em 3 fases, que é o que eu quero passar hoje para a gente refletir. Então, seria o 8º aprendizado na quarentena. Quem é Deus para mim? Então, eu, né, fui criada com essa ideia de Deus super poderoso, que eu tinha que confessar meus pecados, senão Deus lá no céu olhava para cima, ele estava tão distante de mim, ele ia me castigar, né? E eu tinha aquele medo, eu entrava na igreja, aquelas coisas tudo muito altas, aquelas coisas poderosas, aqueles vitrais magníficos, coloridos, com o céu não, o sol entrando, batendo seus raios luminosos pelos vitrais, dando aquela sensação de poder de Deus sobre nós. A gente criança pequena e aquela coisa, nossa, era um medo, né? Aí cresci com essa sensação. E eu sempre seguindo os ensinamentos da Igreja Católica na minha cidade. Quando chegou na adolescência, 13, 14 anos, eu participava do grupo de jovens lá na minha cidade. E um dia o padre pediu para eu fazer uma explanação numa missa de jovens, né? Tinha missa de jovens, e ele pediu para eu fazer uma explanação sobre a Santíssima Trindade. Deu esse tema para eu fazer com 14 anos, 13 para 14 anos, 15 mais ou menos. E eu, nossa, vou falar sobre a Santíssima Trindade, que coisa mais difícil, né? Mas fui, com a fé e com a coragem. Inclusive, nesse meu livro aqui, ó, deixa eu falar para vocês. Tá, vai ficar ao contrário, né?
Paradigmas da Nova Consciência. Esse livro eu escrevi, foi meu primeiro livro, 2014. Eu falo muito sobre isso, né? E quando eu fui falar, era tipo um sermão, não era um sermão, mas era uma fala que tinha, né, na missa. Quando eu comecei a falar, eu lembro direitinho que as palavras saíam da minha boca, mas não era eu que estava falando. Acho que foi a primeira percepção de intuição forte dentro de mim. Eu digo que acho que é mediunidade, agora hoje a gente fala muito em canalização, né? Mas é uma percepção muito forte, muito aflorada, uma intensidade de sentimento, de sensibilidade grande que eu percebia que eu tinha. Então falei sobre a Santíssima Trindade, tudo que eu imaginava que era. Fui falando, falei. Quando terminou a missa, meu pai, no final, lá fora na igreja, ele veio e me abraçou, o padre veio e me abraçaram também, meu pai e o padre. Nossa, eles me elogiaram tanto, meu pai falou, nossa, minha filha, que lindo que você falou, que palavras, né? O padre também. E eu fiquei com aquilo, né? Que uma tão jovem falando em coisas tão profundas, mas não sei de onde que tinha saído aquilo. Eu acho que eram lembranças, né? De outra vivência, da outra dimensão. E fiquei com isso marcado. Aí essa foi a primeira percepção de Deus dentro de mim. Então, fora de mim, aquela ideia ainda de criança, aquele medo, ele tá fora, no exterior, eu tenho que adorar a Deus, né? Mas eu já tinha aquela sementinha dentro de mim da Santíssima Trindade, né? Já tinha um germezinho lá dentro, porque pelas palavras que eu falei, eu não me lembro hoje, um significado muito além veio, né? Aí a segunda fase dessa minha vivência com Deus foi quando eu lancei esse livro que eu falei, esse da Paradigmas da Nova Consciência. Quando eu fui lançar esse livro na minha cidade, eu fui entrevistada num programa de televisão que tem lá, até hoje ainda tem. Ele foi me entrevistar na TV para falar sobre o lançamento do livro e aí conversando com ele antes, não sei por que surgiu o assunto sobre Deus, falamos sobre Deus e tal. Acho que ele perguntou no livro se eu falava sobre Deus, eu não lembro direito. Aí ele falou assim para mim, olha, então na sua entrevista eu vou perguntar para você quem é Deus para você. Eu falei, nossa, jura que você vai fazer essa pergunta no ar para mim? Ele falou, vou, pode se preparar. Nossa, respirei fundo, falei, meu Deus, vou falar sobre Deus no programa de TV, fiquei com aquilo. Aí quando foi na hora da entrevista, eu falei e novamente veio aquela sensação da adolescência, eu falando na missa. Falei normalmente de Deus, mas aí a sensação que eu tinha é assim, que esse Deus, ele não estava mais tão fora de mim. Ele estava assim, olha a sensação, um pé dentro de mim e um pé fora. Sabe quando a gente fala um pé dentro, um pé fora? Eu senti ele dentro, mas também ainda tinha aquela sensação de algo poderoso, algo divino que estava inalcançável, mas ele já estava entrando dentro de mim. Aí ficou isso, foi muito bom, foi muito legal essa experiência. Agora, na quarentena, me veio essa terceira fase da minha vivência com Deus, que é o que eu vou trazer agora, que me veio de ontem para hoje. Por causa dos vídeos que eu tenho assistido, e ontem assisti muito sobre Deus, então o que ficou para mim? Que Deus, na minha trajetória de vida, desde lá da infância, ele estava fora, e agora entrou definitivamente dentro de mim. Deus está dentro de nós somos Deus, nós temos o poder divino dentro da gente. Só que como nós fomos criados, né? Lembra da Matrix? Fomos criados nessa coisa da ilusão, poder ilusório sobre nós. A ideia que nós aprendemos é que ele era um ser muito acima da gente, muito superior, que viria nos castigar, né, nos punir por algo que fizéssemos de errado, ou seja, um julgador, um juiz. E não, hoje com a quarentena e com essa nossa passagem para a nova dimensão, o despertar da consciência, o que nós temos percebido? Que Deus sempre esteve dentro de nós. Ele foi separado, retirado de nós, para que nós crescêssemos nessa crença, para nos sentirmos fragilizados, submissos a esse poder, pessoas assim sem domínio, autodomínio, para que pudéssemos ser subjugados. Mas com a nova consciência, a expansão da consciência, isso
está vindo de uma tal forma que nós estamos compreendendo que nós estamos juntos, nós somos Deus, um pedaço de Deus dentro de nós. Nós temos a centelha divina e somos criados à imagem e semelhança de Deus, a Bíblia fala. Então Deus está dentro, não está fora. Então esse medo, esse temor de algo inalcançável caiu por terra. Hoje, com a quarentena e com essa imersão, né, que estamos tendo e essa oportunidade de assistirmos, ouvirmos tantas palestras, assimilarmos tantos novos conhecimentos, podemos sentir firmemente dentro de nós que nós somos Deus, e Deus está dentro de nós. Nós somos um todo, uma energia global, tudo, nós somos tudo. Então é isso que eu queria trazer, né, essa minha trajetória. E quero dizer que sou muito feliz por ser quem eu sou, por aos poucos ter adquirido esse conhecimento, essa percepção e principalmente essa vivência dentro de mim, isso que é importante. Viver isso sem medo, sem julgamento de alguém chegar para nós, essa pessoa que ego, né, achando que é Deus. Não é, Deus está dentro de nós, sempre foi falado isso. Nós que fomos... pelo véu da ilusão, fomos meio que obrigados a não enxergar isso, e agora nós estamos enxergando. Então é isso.